si mesmo, amém? Queridos, se você puder, abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. Agora eu quero que a igreja possa ler esse versículo no 3. 1, 2, 3. Uma nobre função, aleluia. Queridos, o título dessa mensagem é: o que um líder de excelência não pode ser e o que ele precisa ser, amém? O que um líder de excelência não pode ser e o que ele precisa ser, amém? Na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo está ensinando o seu discípulo Timóteo sobre as qualidades que tornam alguém apto para o exercício de liderança dentro de uma igreja local, amém? E o interessante, queridos, é que todas essas qualidades estão descritas no versículo 2 a 13 de 1 Timóteo, capítulo 3, e todas elas estão diretamente relacionadas ao caráter do líder, amém? Se nós formos ler lá, ele vai estar falando que o líder, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser hospitaleiro, ele tem que ser íntegro, ele não pode ser dado ao vinho, ele tem que ser honesto, ele não pode ser amante de ganhos desonestos, e por aí vai. Então, são ensinamentos, se você quiser anotar, querido, você que lidera, você que está auxiliando, quiser anotar, 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 2 a 13, vai falando sobre essas qualidades, e todas essas qualidades, elas estão relacionadas ao caráter do líder, ao caráter daquele homem, daquela mulher, que almeja, que deseja ser líder dentro da igreja local. Essas qualidades, elas já foram trabalhadas aqui em Untadel, anteriormente pelo nosso pastor. Quem lembra disso? Pastor Tilano, eu acho que no mês passado, se eu não me engano, no mês retrasado, ele falou sobre essas qualidades, e são qualidades importantes. Por quê? Porque não é qualquer pessoa, aqui na Paz Church, não é qualquer pessoa que lidera. Nós somos ensinados e nós somos cobrados a nos encaixarmos, a trabalharmos o nosso caráter, para nós nos encaixarmos dentro desses requisitos, dessas qualidades que a palavra de Deus exige, amém? Por aí, por outras igrejas, eu não sei, eu também não estou julgando, eu não sei como é que é, entendeu? O requisito para alguém liderar alguma coisa, liderar um ministério, pastorear, liderar uma célula, discipular pessoas, participar de missões, eu não sei como é lá, mas aqui conosco, na nossa igreja, na Paz Church, nós precisamos nos encaixar dentro daquilo que a palavra de Deus exige. Como o nosso pastor já trabalhou essas qualidades num Tadel anterior, hoje, o que iremos trabalhar serão alguns aspectos negativos que o líder precisa extinguir da sua vida, e alguns aspectos positivos que todo líder precisa cultivar, para que possa ser um líder de excelência, amém? Aí eu vou perguntar para você agora: você quer ser conhecido como um líder fraco? Não. Você quer ser conhecido como um líder mediano, meia boca? Não. Você quer ser conhecido como um líder de excelência, verdade ou não? Como um bom líder, como uma boa líder, como um bom discipulador, como uma boa discipuladora, como um bom missionário. Enfim, ninguém quer ser conhecido por fazer algo ruim. Se alguém gosta de ser conhecido porque faz algo ruim, essa pessoa é meio doida da cabeça. Mas nós, principalmente no reino de Deus, nós queremos, dar o nosso melhor, nós queremos fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre alguns aspectos negativos que não podem de maneira alguma fazer parte da nossa vida. E também alguns aspectos positivos que a gente precisa trabalhar para que faça parte da nossa vida.
Eu quero começar com vocês falando sobre 5 aspectos negativos que o líder precisa jogar fora, lançar fora, extinguir da sua vida. Amém, queridos? Qual é o primeiro aspecto? Preguiçoso. O líder, ele não pode ser um líder preguiçoso. Amém? Quando o líder é preguiçoso, ele deixa a desejar em toda a estrutura. Amém, queridos? Não tem temática, não tem ambientação, não tem organização, não tem planejamento e por aí vai. Quando o líder é preguiçoso, como nós estamos num Tadel, eu vou falar como se eu estivesse falando para um líder de célula, mas nós temos líderes de setor, supervisores de área, líderes de ministério, pastores, missionários aqui, e isso serve para toda a igreja de um modo geral. Quando o líder ele é preguiçoso, ele deixa a desejar em toda a estrutura. Quando o líder de célula ele é preguiçoso, e a célula é na casa dele, quando os liderados chegam para lá, para participar da célula, a casa está por varrer, está tudo escuro, bagunçado, não tem um ambiente preparado, não tem ali o cartaz da célula, não tem ali o nome de alguma coisa, não tem nada. Aí ele chega lá, arruma a cadeira em cima da hora, faz a célula aqui de qualquer jeito, sem cronograma, sem planejamento, sem nada, terminou, não preparou nenhum lanche, ainda vem no final com a desculpa de dizer, não gente, é porque está muito corrido e não sei o que, e corre, vai embora, terminou. Aí a célula que é para ser, que precisa ser um ambiente de glória, um ambiente de graça, uma experiência poderosa, de alegria, de comunhão, se torna algo que é apenas para cumprir tabela, se torna uma experiência que não chega nem a ser comum, se torna abaixo do comum para a maioria das pessoas. O líder não pode ser preguiçoso. O líder, ele precisa pagar um preço pela sua célula, ele precisa orar, ele precisa motivar, ele precisa entrar em contato, ele precisa organizar, ele precisa preparar um ambiente com iluminação legal, com um som legal, com um ambiente que proporciona para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Ele entra em contato no grupo, articulando quem vai trabalhar o lanche, aí os irmãos vão se unir, vão passar o recurso, então cada um leva alguma coisinha, ele vai trabalhar, olha meu irmão, se você puder, fique aqui com a mensagem de oferta, aqui vai ficar com a dinâmica, esse aqui vai ficar com a parte do louvor, esse aqui vai ficar com a palavra e tal, aí quando todo mundo chega ali, está todo mundo preparado, organizado, cada um no seu devido tempo, para realizar a célula. E quem está visitando a célula, querido, vai olhar e vai dizer, uau, que top, rapaz, aqui todo mundo faz um negocinho, rapaz, que palavra de oferta poderosa, que mensagem legal, que dinâmica bacana, rapaz, na outra quarta, eu vou estar aqui de novo, eu achei muito bacana. Aí gera o desejo dos novos, de querer fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Quando o líder, ele não é preguiçoso, ele prepara tudo isso, mas quando o líder é preguiçoso, ele não faz nada. A célula só é um lugar onde pessoas vão se reunir durante 1 hora para falar, terminou, vão embora. E aí no final, ninguém recebeu nada, ninguém aprendeu nada e não teve nenhum tipo de experiência nova, sobrenatural, na vida de pessoas que precisam dessa experiência. Amém, queridos? Então, o primeiro aspecto negativo é um líder. Não, é um líder? Anote, se você puder anote, se você puder tire foto. Por quê? Nós estamos trabalhando isso aqui, para quê? Para que se uma dessas coisas estiver na minha vida, eu vou precisar trabalhar para não ter. Amém? Eu vou precisar trabalhar para isso vazar da minha vida. Amém? Segundo aspecto, é o líder avarento. Amém? O líder avarento sempre vai arrumar desculpas para não fazer o investimento necessário em seu ministério. Sempre vai deixar outros líderes na mão e a consequência disso é o ministério fraco e estagnado. O líder, quando ele é avarento, ele sempre vai arrumar desculpa para não meter a mão no bolso para investir na sua célula, para investir no seu ministério.
Ele sempre vai dizer que ele está sem dinheiro, ele sempre vai dizer que as coisas estão difíceis, ele sempre vai dizer que agora não dá, ele sempre vai dizer, deixa para depois, mês que vem vai dar e tal. E aí, outros líderes, porque nós fazemos parte de um grupo, todo líder de célula está inserido em um setor, e todo setor está inserido em uma área, e toda área está inserida em um distrito, e todos juntos fazem parte da igreja local, correto, queridos? Quando o líder, ele é avarento, ele não gosta de investir, ele faz de tudo para não meter a mão no bolso, geralmente ele vai deixar outro líder na mão. Muitas vezes nós fazemos projetos onde o setor se junta para fazer alguma coisa, a área se junta para fazer alguma coisa, o distrito se junta para fazer alguma coisa, e os líderes de área, de distrito, eles contam com todos os líderes para que todo mundo ajude, contribua, para que tudo aconteça perfeitamente. Só que quando o líder é avarento, quando ele não ajuda, quando ele não investe, sabe o que é que vai acontecer? Quando eu, por exemplo, eu vou chegar com o Lucas. Luquinha, é o seguinte, e aí, Luquinha? Poxa, Varão, não deu, e agora? Todo mundo já deu, mas precisa do investimento do Lucas. Aí, não deu, estou sem dinheiro, estou sem grana, só para outro mês e não sei o quê. Ou seja, ele já vai me sobrecarregar, porque eu vou ter que trabalhar de alguma forma para suprir aquilo que ele não deu conta de investir. Isso é muito sério, queridos. Por quê? Porque no reino de Deus, o reino de Deus ele sempre cresce, ele sempre avança, e o reino de Deus, ele sempre precisará de investidores nessa terra. E se você foi levantado como líder, é porque Deus sabe que você dá conta de ser um investidor e de ser um mantenedor. Nós não podemos, queridos, fechar o bolso e a carteira quando nós falamos do reino de Deus. Lógico, cada um vai ajudar e cada um vai contribuir de acordo com aquilo que tem, de acordo com aquilo que pode. Nós não queremos ser pesados para ninguém, nós não queremos forçar ninguém a nada, é tudo com amor. E a gente tem que lembrar que a palavra de Deus diz que o generoso prosperará. Outro dia eu falei aqui que quando o cara é generoso, por mais que ele não tenha nada, mas quando ele tem um coração generoso, ele começa, sabe, a contribuir, ele começa a participar dos projetos. Agora, no começo que ele não tem nada, às vezes é difícil, fica apertado, mas ele decidiu no coração que ele vai fazer parte. E ele começa a semear, e Deus começa a abençoar, e Deus começa a prosperar, e ele vai crescendo, ele vai prosperando, e Deus vai abençoando, até que chega um ponto que quando ele começa a semear, já não pesa tanto. Sabe por quê? Porque Deus já abençoou, ele já prosperou, porque a palavra de Deus diz que o generoso prosperará, queridos. O segredo da prosperidade é a generosidade. Nós não podemos ser avarentos, nós não podemos olhar para um projeto da nossa igreja e dizer assim, mas poxa, eu vou ter que comprar um ticket de frango assado, aqui em casa é 4, eu vou ter que comprar 4, e aí? E se você não fizer parte disso, nós somos um corpo, você vai sobrecarregar alguém. O líder, quando ele não faz parte, quando ele não ajuda, quando ele é avarento, quando ele não faz aquilo que é para ele fazer, ele vai sobrecarregar alguém que já está fazendo. E eu tenho certeza que se for ao contrário, você não iria achar legal. Se alguém deixasse só para você, toda a responsabilidade, todo investimento para você, tendo outros líderes, você não iria achar legal. Então a gente tem que pensar dessa maneira. Amém? Amém? Qual é o segundo aspecto negativo? Avarento. Eita glória. Daqui para o final vão estar falando bem mais alto. Amém? Terceiro aspecto negativo é murmuração. É o líder murmurador. Amém? O murmurador sempre vai reclamar. O murmurador, ele sempre vai ter motivos para reclamar. Ele vai sempre ter motivo para achar ruim uma situação dentro do exercício da sua liderança. Você quer um exemplo disso? A igreja empreende um projeto, uma conferência, uma venda de frango assado, como nós fizemos semana passada, que foi um grande sucesso para a glória de Deus. Mas quando o cara ele é murmurador, ele vai dizer assim, rapaz, essa igreja só vive de evento, só evento, só evento, só evento. Rapaz, ele fica sobrecarregando todo mundo.
Aí, se de repente a igreja não faz nada, aí ele vai dizer assim: rapaz, essa igreja é muito parada, essa liderança é muito fraca, não fazem nada, rapaz, está aí, tem um monte de coisa para fazer e ninguém faz nada. Aí se a gente vai lá falar com o mano, e aí, varão, como é que tá, tudo bem, isso aqui, rapaz, o cara já vem falar comigo, já quer saber da minha vida, já quer saber como é que está a minha célula, já quer, aí quando ninguém fala com ele, rapaz, ninguém fala comigo, ninguém me dá parte do Senhor, ninguém isso, ninguém aquilo, não tá bom nada para o cara, não tá bom, ele sempre vai achar motivos para reclamar de alguma coisa. E esse aspecto não pode fazer parte da vida de nenhum líder. Amém? Quando a gente olha para a história do povo hebreu, quando eles saíram do Egito, eles tinham uma rota que já estava pré-determinada, eles já tinham uma quantidade de dias que eles iriam passar no deserto, eles já tinham tudo traçado, tudo bonitinho, tudo organizado. Aí vem uns que começaram a murmurar, e a consequência, eles passaram muito mais tempo, sofreram o que não era para sofrer, viveram o peso daquilo que não era para ser vivido. Por quê? Porque murmuraram. E dentro do meio desses murmuradores, levantaram-se líderes que arrastaram uma multidão para murmurar junto com eles. E o murmurador, ele sempre vai encostar do lado de alguém para murmurar, esperando que esse alguém concorde com a murmuração dele. E se ele achar alguém que concorde, aí que ele ganha força. Ele vai chegar ali, pastor Tilano está dando o máximo para pregar, para falar uma palavra poderosa da parte de Deus, ele encosta com alguém lá atrás, rapaz, pastor Tilano está muito fraquinho, rapaz, essa mensagem fraquinha aí, ó. Aí se alguém disser, é verdade, meu amigo, e o interessante é que ele sempre acha alguém para dar confiança. Então eu te aconselho, quando chegar alguém com essa característica perto de você, sabe o que você faz? Fique muito atento, precisa gerar essa cultura. Quando alguém começar a murmurar e criticar aquilo que a igreja, que aqueles que estão trabalhando, estão fazendo, quando alguém vem criticar o que os outros estão fazendo, eu quero te aconselhar a fazer uma coisa. Você diz, é mesmo, sabe o que você faz? Vai lá fazer então. Porque muitos murmuram de como a liderança está trabalhando, mas não tem coragem de ajudar os líderes. Muitos reclamam de como o pastor Tilano, o pastor Raimundo Cláudio, o Winkley, o Silvestre e os demais pregadores da igreja estão pregando, mas não quer pagar um preço para pregar a palavra. Muitos reclamam que às vezes a ordem, a direção que a liderança está dando, ele não concorda, mas não quer ajudar a liderança a traçar um projeto. Porque quem mais murmura dentro das igrejas é quem não faz nada. Dificilmente você vai pegar alguém que está trabalhando e trabalhando muito, murmurar. Porque quem está trabalhando muito é porque entendeu que é um privilégio servir no reino. E quando a gente entende que é um privilégio, não tem murmuração. Às vezes a gente reclama que poxa, eu estou cansado, eu estou quebrado, eu estou moído, mas eu estou aqui. Eu falo porque eu tenho propriedade, vocês não sabem como foi difícil para mim trabalhar esse final de semana. Eu estou com o joelho todo estourado, todo inchado. E a gente trabalhou muito pegado aqui. Eu e o Ronaldo, nós saímos daqui no sábado, 2 horas da manhã, quando 4 horas da manhã já estávamos aqui novamente para trabalhar. E eu não estou falando só por mim, eu falo por uma geração de líderes que trabalha e trabalha muito nas suas células, nos seus ministérios, nos campos missionários, aqui dentro da igreja local, fazendo alguma coisa. O que a gente não pode deixar é entrar em nós a cultura do murmurador. O murmurador gasta mais tempo murmurando do que tempo servindo. Amém? Vamos para o quarto aspecto negativo. É o líder
autoritário. Qual foi o terceiro aspecto? Murmurador. O quarto aspecto é o líder autoritário. O autoritário acha que por ser líder pode mandar na vida dos liderados. E se os liderados não obedecerem, estão todos debaixo de maldição. O líder autoritário é aquele que o liderado não pode fazer absolutamente nada sem vir pedir permissão primeiro. Se o camarada for empreender, for fazer alguma coisa, algum projeto, o líder autoritário vai chamar ele, vai repreender e dizer: por que tu não veio falar comigo? Por que tu não veio pedir permissão? Olha, está debaixo de maldição. Não é assim. Aqui você tem uma liderança, você tem que prestar conta, você tem que chegar comigo e pedir. Se eu deixar, tu vai. Se eu não deixar, não faz. Porque se tu for, está debaixo de maldição. Está em pecado. E essa não é a qualidade de um bom líder. Um bom líder levanta, desperta, treina, capacita pessoas para dar continuidade ao chamado, para dar continuidade à missão. Amém? Nós andamos debaixo de liderança, sim. Nós andamos debaixo de supervisão, sim. Nós andamos debaixo de obediência, sim. Mas tudo pautado na palavra, queridos. Tudo pautado na palavra. Nós não podemos mandar na vida dos nossos liderados. O que nós podemos fazer é orar por eles e orientá-los a tomar a melhor decisão possível. Se ainda assim ele tomar uma decisão errada, mesmo a gente avisando que não era aquilo, é com ele. Nós só precisamos orientar. Porque na qualidade de líderes nós entendemos que existem pessoas que, poxa, é uma bênção liderar essa pessoa. A pessoa está conosco, anda conosco, sabe? Ela procura entender, ela procura caminhar, andar debaixo de obediência, e a gente conversa, a gente discipula, orienta, e a pessoa vai crescendo, vai caminhando, e tudo vai dando certo. Mas tem pessoas que são difíceis de lidar. A gente fala: querido, o melhor caminho é por aqui. A pessoa: então eu vou por aqui. Querido, não faça isso, agora que eu vou fazer. Mas nós não somos donos de ninguém. As ovelhas são de Jesus. Amém? Qual foi o quarto aspecto? O líder autoritário. Vamos para o quinto aspecto negativo, é o líder possessivo. O líder possessivo é aquele líder que acha que as ovelhas são suas, e somente suas. Elas não podem nem estar em comunhão com ninguém. Eu sou supervisor da área Tsunami 1. Eu vou pegar aquele casal precioso que eu amo tanto ali, ó, a Fran e o seu esposo. Nos ajudam tanto. Caminham lado a lado com o pastor Alessandro e a Gabi. Eles nos ajudaram tanto no domingo aqui. Estava aqui de manhã nos ajudando. Quando eu cheguei para a venda da nossa área de noite, quem estava lá? Eles dois. Aí são líderes da minha área. São meus discípulos, por exemplo. Eles são discípulos do Alessandro com a Gabi. Mas se de repente eles chegarem comigo e disserem assim: ei, Winkley, a gente vai ter uma comunhão da Terremoto. E os irmãos convidaram a gente para ir lá e tudo mais. Não, vocês não vão porque vocês são da Tsunami, eles são da Terremoto, e já rachou. Vocês só podem sair se for com o pessoal da Tsunami 1. Vocês só podem estar em comunhão se for com a gente. Vocês não podem estar com os outros. Que é o líder possessivo, queridos. É interessante. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja em Corinto. A igreja estava brigando, estava rachando, porque eles estavam com possessão dos líderes. Não eram nem os líderes com possessão das ovelhas. Os liderados estavam brigando, havia uma grande divisão dentro da igreja. E eles começaram a brigar entre si, dizendo assim: olha, uns estavam dizendo assim: eu sou de Paulo. E outros estavam dizendo: eu sou de Apolo. Quando Paulo soube disso, ele escreveu a carta aos Coríntios com a seguinte declaração: olha, porque aí dentro, aí entre vocês, alguns estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou seja, quem somos nós para vocês dizerem que vocês são nossos? Eu, Paulo, plantei,
Eu fui lá, comecei o trabalho, a gente foi, implantou a igreja e tudo mais. Apolo regou, Apolo deu continuidade, continuou liderando, ganhando vidas e tudo mais. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. As ovelhas não são minhas. A gente cuida, a gente lidera, mas são do sumo pastor, Jesus Cristo, queridos. A gente tem que cuidar com amor e graça, proteger sim, mas nós não somos donos. Nós não podemos ser líderes possessivos. Se as nossas ovelhas querem ir para uma comunhão, comer uma pizza com os irmãos de outras áreas, glória a Deus por isso, isso é unidade. Afinal de contas, nós somos um único corpo, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Amém? Esse foi o quinto aspecto negativo que não pode fazer parte da nossa vida. Amém? São 5. Estava orando, clamando ao Senhor, com base na pouca experiência. A gente vai aprendendo tanta coisa. O líder não pode ser preguiçoso, ele não pode ser avarento, ele não pode ser murmurador, ele não pode ser autoritário e nem possessivo. Esses aspectos negativos, eles vão roer o ministério do líder até o ministério se acabar. Até chegar ao ponto que ninguém quer andar com ele, que ninguém quer ser liderado por ele, que ninguém quer ajudar ele. E eu sei que você não está liderando para ficar sozinho. Você está liderando para crescer e multiplicar. E eu declaro sobre a sua vida nessa noite que há uma unção de crescimento e multiplicação sobre a parte de Etiópia. Amém? Agora, em contrapartida, existem 5 aspectos positivos que todo líder de excelência precisa cultivar na sua vida. Amém? Primeiro, um líder de excelência precisa gostar de pessoas. Um líder de excelência, ele precisa gostar de pessoas, queridos. Gostar de pessoas é uma das principais características de um verdadeiro líder. O próprio Jesus andava rodeado de pessoas. E o que é que ele diz? Que aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus, se engana quem pensa que Jesus ele tinha os 12 apóstolos, os 12 discípulos principais e ele só caminhava com eles. Jesus tinha multidões de discípulos, de pessoas que caminhavam, que o seguiam, que queriam estar com ele. Jesus amava as vidas, amava as pessoas, amava as almas, e essa precisa ser uma das principais características na vida de todo líder que é um seguidor de Cristo. Amém? Ele, um líder que gosta de pessoas, ele é hospitaleiro, ele é generoso, ele se preocupa com as almas e gosta de estar com seus irmãos sempre que pode. Um líder de excelência é aquele que ele sempre vai ter pessoas ao lado dele, ele sempre vai gostar de estar com pessoas, ele vai abrir a porta da casa dele para ter uma célula, e quanto mais pessoas melhor, porque mais pessoas estão sendo alcançadas. E é incrível porque às vezes a gente encontra pessoas, mas aqui na Pastor Teópolis não tem, que ele lidera célula, mas ele não gosta, olha, entra, mas não senta no sofá, tem a cadeira aqui, tem um banquinho, não senta no sofá. Começa a célula já orando e clamando ao Senhor para que termine e todo mundo vai embora. E quando vai aquela visita preciosa, que leva uma dúzia de meninos, aquela filazinha assim, ó, as meninas começam a correr solto no meio da casa. Rapaz, o líder que não gosta de pessoas, ele entra em crise. A célula que é para durar 1 hora, termina em 15 minutos, amém, amanhã eu vou trabalhar, não tem, tchau, boa noite. Entenda que todo líder de excelência, ele é um ganhador de almas, e só consegue ganhar almas quem gosta de pessoas. Amém? Nós precisamos gostar de pessoas, precisamos gostar de estar com pessoas, precisamos também entender que pessoas sedentas e famintas por Jesus vão nos procurar, pedindo conselho, pedindo oração, pedindo ajuda, de alguma maneira vão nos procurar.
E um líder que gosta de pessoas está sempre pronto, sempre preparado para receber as pessoas. Amém? Primeiro aspecto positivo, o líder precisa gostar de pessoas, é isso aí. Segundo aspecto positivo na vida de um líder de excelência, o líder ele é encorajador. Amém? O líder encorajador sempre acredita no potencial dos outros. Ele é aquele que diz: meu irmão, vai lá, não desiste, o Senhor é contigo, nós estamos juntos nessa, eu estarei orando por você e tudo dará certo. É o líder encorajador. Quando chega alguém cabisbaixo, abatido: poxa, eu vou desistir, não está dando certo, eu vou largar a célula, não vou mais para a igreja, eu vou abandonar a família, e não sei o quê. Ele vai dizer: não, querido, vamos lá, vamos para cima, você vai conseguir, não desista. Deus tem projeto, Deus tem plano para você e tal. A pessoa chega assim lá na célula. Rapaz, e quando sai petudo, igual pombo. Por quê? Porque achou um líder encorajador. Um líder que está investindo, dizendo: esse cara não desiste, vai para cima, você consegue. Quantas vezes líderes chegaram comigo, dizendo assim: poxa, Varão, eu acho que eu vou entregar o setor, eu vou entregar, porque não está fluindo, não está dando certo. Não, querido, vamos lá, vamos para cima, não desista, o Senhor é contigo, isso vai passar, vamos lá. Aí a pessoa sai dali cheia de fé, cheia de alegria. O tempo passa e Deus começa a operar, e o líder começa a crescer, começa a multiplicar. Um líder de excelência, ele vai encorajar as pessoas. Muitas pessoas vão chegar abatidas, cabisbaixas, oprimidas. Muitas pessoas vão chegar doentes, desacreditadas. E o que um líder encorajador faz? Pega essa pessoa e coloca ela para cima. Muitas vezes ninguém lá fora está acreditando, mas o líder encorajador, ele acredita, mesmo que ninguém mais acredite. O líder encorajador, ele acredita no potencial do outro. E ele vai para cima, ele investe. E dá certo, queridos. Amém? Segundo aspecto positivo, o líder encorajador. Terceiro aspecto, o líder, ele é fiel. Amém? Um líder de excelência é sempre fiel. E a sua fidelidade inspira outros a serem fiéis. Ele honra ao Senhor com os seus bens e com toda a sua estrutura, contribuindo para que o reino de Deus avance cada vez mais, queridos. O líder é fiel, queridos. O líder, ele é dizimista, o líder, ele é ofertante. O líder é aquele que ele abraça os projetos, ele caminha junto, de acordo com a visão que foi proposta a ele. Porque fidelidade ao Senhor, queridos, também é sobre dízimos e ofertas, mas não é só isso. Deus, ele deixou uma visão para a sua igreja, e um líder fiel, ele anda de acordo com essa visão, em fidelidade a essa visão. Nós precisamos entender isso. Não tem como eu ser um líder de excelência se eu não sou fiel ao Senhor nas minhas ofertas, nos meus dízimos. Se a minha liderança dá uma direção para cá e eu caminho para cá. Se no estudo de célula está isso aqui, está esse projeto aqui, e eu, isso aqui é bobagem, isso aqui é besteira, eu vou caminhar do meu jeito. Isso é infidelidade. Fidelidade ao Senhor e à liderança que o Senhor estabeleceu. Amém? Terceiro aspecto, o líder, ele é fiel. Quarto, o líder de excelência, ele é investidor. Amém? Um líder de excelência sempre investe no que for preciso para executar a missão e entregar resultados. Amém? Ele investe em estrutura, ele investe em pessoas, ele investe em si mesmo, em tudo o que for precisar. Ele entende que o Senhor o escolheu, e ele sabe que o Deus que deu a visão também dará a provisão, queridos. Amém? O líder, ele precisa investir. Rapaz, a gente está organizando a nossa casa, a Leice está grávida, ela disse: amor, a gente precisa avançar aqui no projeto e tal, para receber a neném da melhor maneira possível. A gente pensa nisso, mas quando chega no aspecto de receber pessoas, a gente foi trabalhando um projeto, porque a gente precisa receber pessoas em casa, para reuniões, células, discipulado, e o que a gente faz? A gente investe pesado, investe em conforto,
investe em iluminação, investe no que for preciso. Por quê? Porque eu sei que o Senhor me deu uma missão na minha casa, que é alcançar vidas para Ele, que é ter uma célula. O Vitinho tem célula de criança com o Joaquim. A gente precisa investir. Eu vou investir na vida de pessoas que querem crescer no reino de Deus. Rapaz, eu quero ir para o encontro com Deus, só que eu não tenho condições e tudo mais, é meu discípulo. Eu vou te ajudar. Quanto que você tem? Trabalha, vê o que tu consegue, o que faltar, a gente vai te ajudar. Eu vou investir na vida de pessoas para estar caminhando do meu lado, andando comigo. Por quê? Porque eu sei que se ele alavancar, meu amigo, ele vai ser um parceiro poderoso para nos ajudar no avanço do reino. Ele vai investir em pessoas. E quando o líder entende isso, quando ele sabe, não, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vou investir no reino, Deus vai abrindo as portas e vai aumentando a estrutura desse líder abençoado. E quando o líder vê, ele tem muita estrutura para receber cada vez mais pessoas, queridos. Amém? Quarto aspecto, ele é um investidor. Invista. O líder precisa investir em si mesmo, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa se capacitar, porque queridos, uma das qualidades, lá em 1 Timóteo 3, para que o bispo, ele seja aprovado, para que o líder seja aprovado, entendeu? É que ele precisa, queridos, ele ser generoso, ele precisa investir, ele precisa ser apto para ensinar. Por mais que a gente comece sem saber nada, sábado eu falei no Divley que Deus, ele não está olhando assim, procurando pessoas capacitadas, mas ele está assim, procurando pessoas que têm um coração disponível para a obra. E quando ele procura, por mais que a pessoa não seja capacitada, Deus, ele vai capacitando. A pessoa vai estudando, vai procurando saber como é que funciona, e as coisas vão fluindo. Por quê? Porque ele está investindo em si mesmo, porque ele está investindo em pessoas, porque ele está investindo em estrutura, porque ele sabe que o que Deus vai fazer na vida dele, através da vida dele, é grande, é poderoso. Amém? E o quinto aspecto, o líder de excelência, ele é um fazedor de discípulos. Amém? Um líder de excelência está sempre formando novos líderes. Ele está o tempo todo trabalhando na vida de outras pessoas, para que se tornem grandes colaboradores do reino de Deus. Um líder de excelência é um fazedor de discípulos. Discípulos não nascem prontos. Discípulos são formados. Assim como você está sendo formado, assim como eu estou sendo formado. Nós não somos pessoas perfeitas e, apesar das nossas imperfeições, Deus nos chamou, nos escolheu. E Ele nos deu a missão de fazer discípulos. O que a palavra diz? Portanto, vão e façam discípulos. Para eu fazer discípulos, eu preciso investir na vida de pessoas, olhar para pessoas, sabe, chamar para perto, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando na vida dessa pessoa, ensinando o que ela precisa aprender, para que ela possa caminhar ao nosso lado, para que ela possa caminhar ao seu lado, te ajudando na sua missão. Amém? E a palavra de Deus fala que mais vale trabalho de 2 pessoas, porque maior é a recompensa pelo seu trabalho. Amém, queridos? E para encerrar, eu quero te dizer que ser um líder de excelência pode até não ser fácil, mas com certeza é possível, se nós deixarmos o Espírito Santo moldar o caráter de Cristo em nós. E lembre-se, grandes líderes não nascem prontos, eles são forjados na fornalha da missão. Fique de pé nessa noite, no nome de Jesus.